Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos começar aqui com o nosso programa esportivo do podcast Mesa de Debates, aonde vamos conversar sobre um pouco das notícias do mundo do esporte, falar aí de futebol, do Campeonato Paulista, do Campeonato Carioca, falar também é, do São Paulo, da Copinha como um todo e falar do clássico do Vale, o clássico do Vale, aonde jogou neste domingo, né, quando esse áudio está sendo gravado, São José e Taubaté. E falar um pouco aí das notícias da Fórmula 1, né? Não esquecer aí da Fórmula 1, a temporada 2025 que não começou e já temos rumores. Então vamos lá. Nesse programa aí eu quero fazer um pouco diferente, em vez de começar falando, né, do futebol, eu quero falar, né, da Fórmula 1. Conforme eu disse, a temporada 2025 não começou, porém já temos rumores envolvendo aí o tetracampeão e o atual campeão da Fórmula 1, o Max Verstappen. Surgiu aí o rumor de que a Aston Martin estaria interessada em contratar o Verstappen. E a Aston Martin resolveu aí oferecer 1 bilhão durante aí o contrato, né, que o Verstappen assinar com a equipe, e vocês escutaram bem, 1 bilhão, e oferecer também ações da empresa Aston Martin para o Verstappen. Lembrando, né, bem que essa não é uma aposta suicida da equipe Aston Martin, não. A Aston Martin que vai assinar com os motores Honda, motores aí que o Verstappen conhece muito bem e que foi bem sucedido aí na carreira do Verstappen com esses motores. E a Aston Martin também contratou o projetista conhecido aí da Red Bull, o Adrian Newey, que para quem conhece aí o mundo do esporte ao motor, sabe da competência, da qualidade que Adrian Newey tem. Então é uma aposta aí do Lawrence Stroll, dono da equipe, também pai do piloto da Aston Martin, Lance Stroll, para fazer a equipe ser uma equipe grande, uma equipe competitiva. Então é uma aposta aí bastante interessante, né? Lembrando que a Red Bull, né, tem conflitos internos que não agrada nem o piloto Verstappen e nem o Jos Verstappen, ex-piloto de Fórmula 1 e pai do Verstappen. Lembrando que quem acompanhou a temporada 2024 viu que a Red Bull decaiu, e eu acredito que a tendência para esse ano é que a Red Bull decaia, ainda mais por conta da falta do Adrian Newey. Lembrando também que a Aston Martin já contratou aí alguns engenheiros, tanto da Red Bull e tanto da Mercedes. Então, para 2026, né, a tendência é que a Aston Martin venha com força, né, disputar algo grande na Fórmula 1. Aguardemos aí, né, as cenas do próximo capítulo, e a pergunta que fica aí no ar para quem gosta de ver os brasileiros e o Felipe Drogovic, né? O Felipe Drogovic reserva mais um ano pela Aston Martin.
e, né, parece que não tem alguma perspectiva para que ele seja piloto titular, uma vez que o Lance Stroll é filho do dono e o Alonso, apesar da idade, não está muito disposto a sair da equipe Aston Martin. Enfim, né, vamos aguardar as cenas do próximo capítulo, né, que vai ser interessante essa novela. Agora, saindo um pouco, né, do automobilismo, né, conforme eu falei, eu resolvi fazer um pouco diferente do que que eu costumo gravar o programa, falar um pouco do futebol, né? E uma coisa que me agradou com o São Paulo é a equipe da Copinha Juniores, a equipe sub-20 do São Paulo, que é uma baita de uma equipe. Eu tive a oportunidade de ver um pouco o jogo São Paulo e Cruzeiro e me chamou a atenção como que o ataque do São Paulo é um ataque que joga para frente, é um ataque que vai para cima do adversário no campo do adversário, é um time que joga para frente, um time que joga aguerrido, é um time que disputa a bola, é um time que faz jogadas interessantes e me agradou bastante. Tanto é que o São Paulo tá na semifinal da Copinha, aonde vai pegar o Criciúma na Arena Luminosa, né, da Fonte Luminosa, o estádio aí do Araraquara, da Ferroviária. E conforme eu falei, o estilo do São Paulo me agradou bastante, né? E não era de se esperar muito o contrário. Não é de hoje que o São Paulo, né, vem chamando atenção, com a sua base. O único problema na minha avaliação é o que está acontecendo com algumas pessoas, com alguns jogadores também do que saíram do sub-20 para o São Paulo. Tem um jogador específico, né, o Ibali, que joga na Inter de Limeira, que eu pergunto por que esse jogador não tá na equipe do São Paulo. Mas enfim, o que se espera é que o São Paulo consiga integrar esses jovens talentos aí da base pro time oficial, né? Pro time mesmo do São Paulo. E em especial falar aí do Rian Francisco, jogador aí que vem se destacando nas categorias de base do São Paulo, fazendo gol em quase todos os jogos que o São Paulo Sub-20 vem jogando. Não é de hoje, né, que o Rian Francisco vem tendo esse destaque, né? É um garoto muito bom, né? Que merece uma chance no time do São Paulo. E, né, se jogar da mesma maneira que joga na Copinha, nas categorias de base, o senhor Caleri, né, que é indiscutivelmente um grande jogador, que se cuide, porque é um cara, o Rian Francisco é um cara que chegou para chegar, né? Mas tem aquela coisa também, de outro lado, o São Paulo, né, acumula dívidas, né? No começo do ano se discutiu bastante a dívida do São Paulo, que está 1 bilhão. E infelizmente a gente sabe que
esses jogadores do São Paulo não vão durar muito no time do São Paulo, né? Jogadores como o Rian Francisco, até mesmo o Ferreira, a tendência é que eles sejam vendidos aí num futuro próximo. O que eu acho um pouco complicado, primeiro, porque eu acho que esses jogadores tinham que ter passar pelo menos 1 ou 2 anos de experiência dentro do São Paulo, né, antes de ser vendido, disputar campeonatos, né, ver como é que é. E aí os jogadores estão saindo do Brasil muito imaturos, muito novos, como o caso do Endrick, né? Que é reserva do Real Madrid e tem que disputar vaga com o Mbappé, que é campeão da Copa do Mundo. Então eu vejo que os jogadores aí novos, como o Rian Francisco, mas posso citar outros de outro time, como o próprio Estevão, o Endrick, os dois que já. O Estevão, que já foi vendido, e o Endrick, que nem no Brasil tá mais, poderiam chegar, poderiam serem vendidos um pouco mais tarde da idade que eles estão, né? Mas enfim, mas eu espero que esses jogadores da Copinha possam jogar no time oficial, no time real do São Paulo no futuro próximo. Inclusive, é importante destacar que o São Paulo que está na excursão nos Estados Unidos vai jogar né, nesse dia 20 contra o Botafogo de Ribeirão Preto, né? O São Paulo que vai fazer sua estreia contra a equipe do Botafogo. E o Rian Francisco tem grandes chances de jogar como titular já nessa partida. Agora, ainda falando de São Paulo, falar um pouco, né, do dessa pré-temporada que o São Paulo tá fazendo aí nos Estados Unidos, que tem pontos bons e tem pontos que eu acho que é um pouco complicado. O ponto bom, né, de uma temporada que o São Paulo, pré-temporada que o São Paulo está fazendo, lembrando que não é somente o São Paulo que está fazendo essa pré-temporada, o Cruzeiro e o Flamengo também estão fazendo essa mesma pré-temporada nos Estados Unidos. E lembrando que o, tem pontos bons que é para ver qual que é a melhor formação do time, para fazer estudos, para ver erros, corrigir aí os erros, né, aperfeiçoar os acertos também do time, que isso é o ponto bom, mas o ponto ruim é que o São Paulo vai ter que alguns jogadores vai ter que enfrentar uma maratona, inclusive o Ryan Francisco, que vai jogar em Ribeirão Preto contra o Botafogo e depois vai para Araraquara jogar contra o Criciúma, né? Que é um negócio que fica muito puxado, desorganizado. O São Paulo tinha que ver isso com a Federação Paulista e também com a CBF, um jeito de tentar mudar um pouco esse calendário, ou, né, não, ou buscar algumas alternativas para poder resolver esse problema. Agora, né, falar um pouco aí do São Paulo titular da pré-temporada. Eu assisti o jogo São Paulo e Cruzeiro que aconteceu em Orlando.
Claro, assisti na televisão, então estive lá em Orlando para ver. E o que eu pude reparar é que o São Paulo, sem o Pablo Maia, sem o Alisson, é um São Paulo muito deficiente. E pude perceber que o São Paulo melhorou mesmo quando o Alisson Pablo Maia, né, fizeram a dupla de volante junto com o Oscar. O São Paulo jogou o, também contra o Flamengo no dia de hoje, neste domingo, mas conforme eu falei, como eu estive no Martins Pereira acompanhando o clássico do Vale São José e Taubaté, não pude, né, ver esse jogo aí do São Paulo e Flamengo. Mas eu vi alguns lances, até onde que eu vi tava 0-0 e é isso aí. Agora, meus amigos, né, saindo, né, do São Paulo, é, conforme eu falei, falar um pouco aí de alguns resultados que chamaram a atenção. O primeiro resultado é que o Palmeiras empatou contra o Noroeste na cidade de Bauru por 1-1. E por pouco, né, o Palmeiras não perdeu, né, para o time do Noroeste, fazendo aí mais um fechame no que os times grandes vêm fazendo nos campeonatos estaduais. Por pouco, hein? Né? E eu lembrei, quando teve o empate, que no ano passado, o primeiro jogo que o São José jogou na A2 foi contra o Noroeste, São José que na época aí ganhou de 2-1. Também temos o campeonato carioca. O campeonato carioca, o Botafogo mais uma vez tropeçou, né? Tropeçou aí perante o time de Maricá. O Botafogo aí que tem tido problemas, né, tanto em campo, tanto extra-campo, né, dando aí mais um tropeço, perante aí a sua torcida. Fala um pouco também do Campeonato Gaúcho, que vai começar essa semana, e o nosso time, o nosso não, o time aí do Brasil de Pelotas, o time que eu tenho bastante simpatia, vai pegar o Grêmio no estádio Bento de Freitas. Inclusive, a torcida está prometendo uma grande festa, pedindo a arrecadação para fazer a festa aí da torcida do Brasil de Pelotas, a torcida do Chavante. E vai pegar aí um time grande aí do Grêmio, né? E vamos ver o que vai acontecer, né? Eu ia falar vamos torcer, né? No caso, eu vou torcer, né? Pro time do Brasil de Pelotas. Vamos ver, será que vai repetir aí mais um tropeço de um grande, né? No caso, o Gauchão? Ou o Grêmio vai impor o seu favoritismo perante o Brasil de Pelotas? Enfim, né? Coisas aí para se ver, para acompanhar, né? Agora, dedicar essa parte final do nosso programa do esportivo do Mesa de Debates para falar do clássico do Vale, né? Falar o clássico aí São José e Taubaté. O clássico do Vale começou com os dois times precisando de resultado. Na primeira rodada do Paulistão A2, o São José tinha perdido para o Grêmio Prudente por 2-0 e o Taubaté perdeu para a Portuguesa Santista por 2-1 em Taubaté. Os dois times precisando de resultado. Eu assisti o primeiro jogo do São José e achei que o São José não jogou absolutamente nada. E depois vendo aí algumas
reportagens com o técnico Moacir e pude perceber também que o treinador do São José achou a mesma coisa do que eu, né? Então, o clássico do São José e Taubaté começou aí com os dois times precisando do resultado. E quem se saiu melhor nesta foi o São José, que ganhou por 3-0, né, na equipe do Taubaté, 3 gols aí no primeiro tempo. Eu achei que viria, né, goleada, né, contra o time do Burro da Central, mas não, né? O São José no segundo tempo deu uma freada, soube segurar o resultado. E algumas análises do que eu pude perceber aí do jogo, né? A primeira análise aí, né, sem clubismo, sem falando como torcedor, mas falando como uma pessoa que viu o jogo, o time do Taubaté é um time apático, um time, né, que não tem criação de jogada, não tem. é, os jogadores não faz jogada individual, né? Um time apático, um time lento, né? Tanto é que o São José dominou o jogo, mas também destacar, né, que o São José também jogou bem perante o Taubaté. Não foi somente o Taubaté que jogou mal o clássico, que de fato aconteceu. Mas o São José fez um bom jogo. O que o treinador Moacir quis propor, o São José conseguiu executar bem, diferentemente do primeiro jogo. E 3 gols que saíram no primeiro tempo, né? Com destaque aí do Rodrigo Varanda, né? Que fez o seu gol, né, no clássico do Vale e deitou e rolou literalmente na defesa do Taubaté. Os defensores do Taubaté tiveram muita dor de cabeça para poder parar aí o Rodrigo Varanda. E alguns outros destaques do chamado Clássico do Vale. O primeiro destaque é que, diferentemente dos clássicos dos grandes times da capital, né, e também no caso do Santos, né, que não é da capital, é de Santos, mas conta como se fosse da capital. E também, diferente do clássico Derby Campineiro, Guarani e Ponte Preta, o clássico do Vale contou com as duas torcidas. O São José, a torcida do São José, a torcida mandante aí no Martins Pereira, e a torcida do Taubaté que compareceu também no Martins Pereira. E o que eu pude perceber é que, aparentemente, até onde eu vi, não teve grandes problemas envolvendo as duas torcidas. Foi um clássico bastante tranquilo, assim como foi também um clássico tranquilo no ano passado, quando os dois times se enfrentaram em Taubaté. Aqui em São José foi, né? Foi sossegado, teve crianças, teve até crianças de colo assistindo o jogo do São José e Taubaté, sem nenhuma incidência, sem nenhum caso de violência. E, claro, claro que teve o clima hostil, né, das duas torcidas e tudo mais, que faz parte, né, é, da rivalidade e que bom que faça mesmo. Mas,
muito, mas não teve nada demais, mostrando aí que tá na hora de voltar as duas torcidas em clássicos, não somente o São José e Taubaté, que para mim no clássico do interior só perde pro Derby Campineiro, né, Guarani e Ponte Preta, mas também voltar nos clássicos dos grandes, né, voltar com as duas torcidas, já tá na hora de mudar isso daí, né. É, enfim, foi um clássico bom, gostoso de se assistir, não somente porque o São José ganhou, mas também, né, é um jogo legal de se ver. Então, valeu a pena ter acompanhado aí essa vitória do São José, né, primeira vitória do ano, né, do São José, vitória aí que veio na hora certa, e o São José tá em oitavo do campeonato. Se o campeonato terminasse hoje, o São José se classificaria para a próxima fase e o Taubaté está com duas derrotas consecutivas. Ou seja, o Taubaté está em últimos, e se o Taubaté não melhorar, aí vai ter dor de cabeça no futuro. O outro destaque que eu queria fazer também, né, na série A2 é a péssima campanha do Santo André, que pelo visto está indo para o mesmo caminho do time do São Caetano. São Caetano que disputou até final de Libertadores hoje, né, tá na série A4, né, vai disputar jogos contra o Atlético Joseense, que é outro time aqui da cidade de São José. E Santo André, se deixar, vai para o mesmo caminho também, né? Enfim, eu vou deixar aí uma pequena entrevista que eu fiz para vocês com o Siqueira, um icônico torcedor do São José, grande amigo meu que acompanha os jogos da Águia. Então, não se esqueça de se inscrever no canal e acompanhe aí agora uma pequena entrevista com o Siqueira. Final de jogo aqui no Martins Pereira, acabou de acabar. São José 3, Taubaté 0. E eu tô aqui com o Siqueira, torcedor do São José, que veio acompanhar o jogo, assim como eu. Siqueira, primeiramente, o que você achou do resultado? Resultado, beleza, ó, 3-0. São José no primeiro tempo mandou bem na partida. Rodrigo Varanda mostrou que é um bom jogador. E eu acho que quando acabou o primeiro tempo, o técnico São José mandou o São José pisar no freio. Certo. Então, valeu a pena aí então o jogo. Agora eu quero que o São José jogue todo o jogo desse jeito, jogar com alegria, jogar com raça, para nós chegar à primeira divisão aí. Então é isso aí, valeu Siqueira!